Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de análise experimental do comportamento. Essa aula de hoje, na verdade, esse vídeo aqui, na verdade, é um vídeo especial para a gente corrigir os exercícios que eu passei 2 aulas atrás, né, os exercícios sobre análise funcional de casos envolvendo reforçamento positivo. Então, esse é um vídeo que vai ser mais curto, só para mostrar a correção dos exercícios. Lembrando que o que foi pedido nos exercícios são 3 etapas, né, envolvendo você pegar uma descrição de um relato de caso que foi observado, o registro, né, e primeiro você identificar o comportamento, definir esse comportamento, né, dar a definição usando essa técnica de definição de comportamento de classe de resposta, depois identificar os eventos consequentes e poder afirmar que eles são reforçadores, por fim classificar esses reforçadores encontrados. Lembrando que esse exercício ele é um exercício para desenvolver habilidades iniciais envolvendo análise funcional, bem na parte interpretativa, e que a análise funcional é uma habilidade um pouco mais complexa que a gente vai desenvolver ela aí durante todo o ano, inclusive na matéria de análise aplicada no ano que vem. Então aqui a gente está começando a dar os primeiros passos. Vamos lá para a correção dos exercícios então. O primeiro exercício é sobre, né, uma pessoa, um gato, e aí a pessoa oferece, entrega o gato comida depois que ele executa certos comportamentos. A gente vai analisar aqui o comportamento do gato. Eu não vou ler o parágrafo por parágrafo não, qualquer coisa é só pausar o vídeo e dar uma lida rapidinho e consultar o material. Esses slides estão nos arquivos de vocês no estúdio. Como que a gente pode fazer esse exercício então? Primeiro, identificando o comportamento. Lembrando que aqui a gente está analisando o comportamento do gato, não do dono dele. Então, essa aqui pode ser uma definição para o comportamento. Eu batizei ela de levantar-se, você pode batizar ela de outro nome que seja apropriado. E a definição ficou assim: estando de frente à pessoa, né, com as 4 patas no chão, o gato em questão está com as 4 patas no chão, consiste em erguer-se até a altura da mão de M. Inicia quando ambas as patas dianteiras saem do chão e termina quando as patas dianteiras voltam a tocar o chão. Então, lembrando que todos esses casos são para a gente fazer definições funcionais. Não preciso me focar tanto nos movimentos que o gato exibe, mas na função, nos eventos que esse movimento produz, que é alcançar a mão da pessoa. Mas alcançar a mão da pessoa aqui não é o reforçador. Então, na nossa segunda parte, o reforçador que a gente identifica é o petisco que ele dá para o gato depois que ele faz isso. E por que o petisco é o reforçador? Porque depois de receber o petisco, ele ganha, ele passa a fazer mais vezes o comportamento em questão, a classe de comportamentos que a gente observou, que a gente definiu. Em relação a esse reforçador, a gente pode dizer que ele é incondicionado, comida, né, ele já nasce com essa sensibilidade, que ele é arbitrário, ou seja, naturalmente ele não está disponível no ambiente, ele está sendo mediado por uma outra pessoa com o objetivo de reforçar, e contingente. O gato só recebe o reforçador se ele exibir esse comportamento, tanto é que quando ele está fazendo outras coisas ele não ganha o petisco. Esse é um caso, esse primeiro exercício ele é bem tranquilo, bem simplesinho de fazer. Se estiverem suspeitado da facilidade dele, é proposital, para a gente começar a executar e treinar essa habilidade. No segundo exercício, a gente tem uma criança, né, objeto, e aí a criança chora quando alguém tira o objeto dela, e aí ela recebe o objeto. Isso se repete aí durante o caso inteiro. Como que a gente pode analisar funcionalmente esse caso, então? Primeiro, a gente identifica o comportamento. Eu chamei aqui o comportamento de fazer birra. A definição ficou assim: diante de uma pessoa com objetos, né, à disposição, consiste em jogar os objetos e ou chorar de maneira a receber algo, objeto ou outra coisa. Ou seja, não estou tão preocupado em descrever o que ela está fazendo, mas a função da ação dela. Começa quando o objeto é jogado
né, ou retirado, ou quando a criança chora, e termina quando ela recebe algo. Lembrando que a definição de uma classe de comportamento, essa definição técnica que a gente está treinando aqui, ela sempre precisa dessas três partes. Condições necessárias, o evento que está sendo definido em si, né, em sua sequência, início, meio e fim. Lembrando que numa definição funcional, a gente também tem que descrever a função, né, quais são os eventos consequentes que sucedem àquela ação sistematicamente. E a unidade de análise, que é quando o comportamento que a gente está definindo começa, quando ele termina. A consequência reforçadora é o objeto que a criança ganha, aqui nesse caso. E a gente pode classificar, ela é reforçador, óbvio, porque quando ela recebe esse objeto, ela passa a fazer isso mais vezes, ela repete esse comportamento mais vezes. A gente pode dizer que aqui a gente pode classificar esse reforçador como incondicionado, no sentido de que a gente está falando de manipular o ambiente físico. Então, quando você empurra alguma coisa, a coisa move, quando você pega um objeto, ele vem na sua mão, ele não fica no lugar, mas ele fica na sua mão, a gente está manipulando o ambiente físico. Isso é um tipo de reforçador incondicionado que a gente ignora e dá pouco valor, de tão acostumado que a gente está com isso, mas que é muito importante, e é importante a gente aprender a perceber essas coisas. Natural, aqui eu estou dizendo que ela é natural no sentido de receber o objeto. Se a gente estiver entendendo e uma interpretação diferente de que a pessoa está dando o objeto para a criança, aí muda a nossa análise, né? A gente não está falando mais do objeto em si, mas da pessoa entregando o objeto. Aí vira um reforçador provavelmente arbitrário. E a causalidade é contingente, ela só recebe esse reforçador se ela exibir a classe de comportamento, que no caso é fazer birra. No nosso terceiro exercício, a gente tem aqui um caso de um corvo que pega notas de dinheiro e coloca elas numa caixa e aí ganha petiscos. Eu coloquei o nome da classe como ganhar sementes, dá para batizar de qualquer outro nome que for apropriado. E aí a definição ficou: estando o corvo, né, diante de uma caixa furada próximo à pessoa, consiste em colocar uma nota de dinheiro na caixa. Por que eu não coloquei a nota nas condições necessárias? Porque ela é parte do movimento em si, ou da ação que o corvo coloca. Lá no caso, a gente podia até descrever o movimento que ele faz, de pegar a nota, estendendo o pescoço, flexionando, pulando até. Mas como a gente está fazendo uma definição funcional, esses detalhes do movimento e posturas não são os mais importantes. O que importa é que o dinheiro entra na caixa. O corvo coloca o dinheiro na caixa. Esse é o comportamento que a gente está analisando aqui. Inicia quando ele pega a nota, termina quando a nota entra na caixa. Se você fez uma interpretação diferente, principalmente aí sobre essa questão de a nota ser condição necessária ou não, comenta no fórum, comenta nos comentários aqui do vídeo no YouTube, vamos levar essa discussão à frente. O reforçador é receber a semente, né, ou a semente em questão. E a gente pode classificar esse reforçador como incondicionado, né, como comida, alimentação. Ele não precisa passar por um condicionamento para que se torne reforçador. Arbitrário, a pessoa que está dando comida por corvo está intermediando, né? Esse reforçador ele não ganha naturalmente no ambiente dele a comida por ficar colocando notas em caixas, tem que ter uma mediação social para isso acontecer. E é contingente, no sentido que ele só ganha depois que ele coloca a nota. O exercício 4, ele tem a ver com um cachorro, né, que está ali numa caixa e aí ele derruba alguma coisa em cima da tampa, a comida está em cima de uma tampa, ele derruba a comida e pega a comida assim. Derrubar a tampa e a comida cai, ele pega a comida assim. Então eu batizei essa classe de derrubar a comida, né? A gente fez assim a definição dela, estando o cão sobre as patas traseiras, em frente à lixeira, consiste em derrubar a comida de cima da lixeira. Percebam de novo, o movimento que ele faz para derrubar a comida não é o mais importante. O importante é que ele derruba a comida. Essa é a função do comportamento. Então, ele pode derrubar essa comida de várias formas diferentes. A gente pode incluir todas essas formas, todas essas topografias diferentes na mesma classe. Inicia quando
O focinho começa o movimento em direção à tampa e termina quando o focinho é afastado da tampa. O reforçador aqui é a comida, de novo incondicionado, natural. Por que aqui é natural? Porque não tem um dono dando a comida para ele. A comida está no ambiente físico e se ele derruba ela, ele consegue a comida. É a mesma coisa que se ele derrubasse um prato, né, com a comida em cima. Se ele derruba o prato, ele consegue pegar a comida. Então não tem uma intermediação social desse reforço e não tem ninguém ali com o objetivo. Lembrando que o reforçador é a comida que ele pega depois que ele derruba. Não tem nada a ver com o dono colocando comida para ele, nesse caso, porque esse comportamento também poderia acontecer numa outra situação dele derrubar comida em outro lugar. Inclusive, esse dono está ensinando esse cachorro um comportamento que talvez não seja muito interessante. O próprio dono depois, que ele, provavelmente o cachorro vai aprender a derrubar coisas para pegar comida. E é um reforçador contingente também. No exercício 5, a gente tem aqui uma criança que está no mercado e aí ela pede várias coisas, é negada, sempre chora e recebe o que ela pediu depois. A gente chama esse comportamento de fazer birra diante de um alimento, sempre que ela pede coisas são alimentos, e tendo pedido alguma coisa, então ela já pediu, ela já emitiu um outro comportamento antes. O comportamento que a gente está analisando não é o dela pedir, é o dela chorar e né, gritar, fazer a birra, né, todos os comportamentos que entram na classe de birra, de maneira a receber o que ela pediu. Ela já precisa ter pedido para poder fazer a birra. Pedido começa quando ela chora ou grita, se joga no chão, e termina quando ela faz silêncio por 5 segundos. O critério de término aqui ele é arbitrário. A gente precisaria analisar o caso ao vivo para ver quanto tempo ela gasta fazendo isso, mas é arbitrário. O que é o reforçador? É o item que ela recebe. Né? Então, o item em si que é o reforço disponível. Esse item é incondicionado, que a gente está falando aqui de comida. Né? Ela tem pedido só comida. Por que é natural? Por que a gente vai classificar ele como natural? Quando o adulto cede a criança fazendo birra, dificilmente, na maioria dos casos, e aqui é uma questão de discussão, uma questão de interpretação, a gente não tem como provar, a gente está tentando interpretar e dar bons argumentos, né? Inclusive, se a sua interpretação for diferente, pode discutir, o intuito é que haja discussão mesmo. Então, se ele não está agindo com o sentido de fazer com que a criança faça aquilo mais vezes, talvez ele quisesse até o contrário, então é um reforçador natural. Por mais que tenha outra pessoa intermediando, não participa do objetivo dessa pessoa que a criança faça isso mais vezes. Então, aqui entra como reforçador natural. E contingente, né? Ela ganha só depois de fazer birra, ela não ganha quando ela não faz birra. O exercício 6 é aquela pegadinha de a pessoa lavando a cabeça com shampoo, né? E aí outra pessoa vai lá, coloca mais shampoo na cabeça dela, conforme vai ficando limpo. Eu não vou passar o vídeo todo não, isso aí se repete várias vezes. Pronto. Então, como que a gente pode analisar esse caso aqui? Eu dei o nome de pegadinha, porque a gente está analisando aqui o comportamento da pessoa colocar o shampoo, não é o da pessoa lavar a própria cabeça. Então, para a pessoa que está colocando o shampoo, que está realizando a pegadinha, a condição necessária é ter uma pessoa tomando banho na ducha, né? Ela coloca shampoo na cabeça dessa pessoa. Ou seja, não importa os movimentos que ela faz, importa que vai ter shampoo na cabeça da outra pessoa. Inicia quando ela coloca o shampoo e termina quando ela retrai o braço, quando ela move o frasco de shampoo de volta. O que são os reforçadores? Aqui a gente já começa a ver casos mais da vida real, né, mais próximos do nosso cotidiano, em que não há só um reforçador para o comportamento. Frequentemente no nosso dia a dia, vários eventos vão ser reforçadores e não vão ser exclusivos, vão ter vários reforçadores simultaneamente para o mesmo comportamento, para a mesma classe de comportamento. Então, é reforçador tanto a pessoa lavar a cabeça quanto ela expressar raiva. A expressar raiva é mais interpretativo, o que a gente observa é a pessoa lavando a cabeça. Quanto mais ela lava a cabeça, mais a pessoa coloca shampoo. Então, é a pessoa lavar a cabeça que é o principal reforço. Mas a gente pode contar pelo bem
do humor e pela interpretação do contexto, que a pessoa expressar raiva é reforçador também, no sentido mais amplo da pegadinha como um todo. Como que a gente pode classificar esse reforçador? Primeiro, como generalizado, no sentido de que ele não é um reforçador incondicionado, não parece estar relacionado com uma necessidade fisiológica e nem parece ter sido emparelhado com uma necessidade fisiológica, né? Então, ele é um reforçador generalizado no sentido de submissão, de fazer outra pessoa agir de acordo com o que você quer, né? Conseguir controlar o comportamento daquela outra pessoa e fazer aquela pessoa agir de acordo com o que você está querendo. Ou seja, o que está acontecendo ali é ele exercendo o controle no sentido de manter uma pessoa lavando a própria cabeça, mas que uma pessoa talvez não quisesse fazer aquilo. Esse tipo de submissão é muito reforçador. Como reforçador generalizado, como atenção, aprovação, é um reforçador muito importante e muito recorrente no nosso dia a dia. O reforçador é natural. Quando a pessoa está ali lavando a cabeça, dificilmente ela está fazendo isso para reforçar, com a intenção de reforçar, né? Então, é um reforçador natural no sentido de que a pessoa está fazendo aquilo ali, naturalmente. E, em relação à causalidade, ele é contingente. O exercício 7 eu não corrigi, porque ele é muito parecido com os exercícios anteriores. Ele só é um pouquinho mais extenso, mas é a mesma questão dos exercícios com os outros animais que a gente viu anteriormente. O exercício 8, aqui até um pouco a câmera da minha imagem está bloqueando, mas vocês conseguem ver pelo slide que eu mandei para vocês, pelo PDF. Ele é uma transcrição adaptada daquela cena do Big Bang Theory, em que o Sheldon fica reforçando alguns comportamentos da Penny. Então, a gente fez uma transcrição deles aqui como um exemplo, né, mais lúdico para a gente analisar. Como que a gente pode analisar? A gente está analisando aqui não o comportamento do Sheldon, mas o da Penny. Se você fez a interpretação contrária, fez a análise dele, né, a análise funcional do comportamento dele, você pode colocar aí para a gente, eu dou um feedback na sua resposta. Eu juntei todos os comportamentos dela em uma classe de boas maneiras. E aqui que a tipo de classificação ela fica mais importante para a gente, porque ela faz vários comportamentos diferentes. Ela muda o tom de voz, ela pede licença, são vários comportamentos topograficamente diferentes, mas eles levam a uma consequência em comum, que é ela receber um elogio e ela receber chocolate, oferecer chocolate para ela. Esse é o melhor exemplo de comportamento operante até então. Comportamentos que parecem topograficamente, respostas que topograficamente são muito diferentes, como pedir licença, ou falar mais baixo, ou os outros que ela exibe no exemplo, todos têm a mesma função, eles estão sendo mantidos pela mesma consequência. Então a gente pode juntar eles todos, por mais diferentes que eles sejam na mesma classe. E aqui eu chamei de boas maneiras, pode chamar de outra forma. E percebam, não precisa a gente descrever todos os comportamentos dela, todos os comportamentos que ela fez. A gente pode juntar eles de uma maneira mais genérica numa classe, apontando para a função, que é receber elogio e receber oferta de chocolate. Então a gente tem dois reforçadores, os elogios que ela recebe e o chocolate que ela recebe. Em relação ao chocolate, ele é incondicionado. Em relação ao elogio, é um reforçador generalizado, né? Aprovação. Os dois são arbitrários, né? Quando a gente analisa a cena, dá para perceber que o Sheldon está fazendo isso para reforçar ela, para fazer ela repetir aqueles comportamentos mais vezes. Faz parte da piada da cena, uma série de comédia. Quem não assistiu, recomendo. Dá para achar no YouTube, é bem fácil, né? Big Bang Theory reforço, uma coisa assim. E é contingente, ele só faz depois que elas agem, né? Que ele exibe alguns comportamentos. E o exemplo 9 o exercício 9, na verdade, é o exercício mais difícil de todos. Então, se você sentiu muita dificuldade aqui, não se surpreenda. Foi feito com dificuldade mesmo para criar um desafio maior. E se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, tá aqui o feedback para a gente analisar. Primeiro, a gente vai analisar o comportamento dela, não dele. Ela é a protagonista da cena. Isso é uma questão mais de interpretação de contexto. Se você analisou o comportamento dele, deixa aí, comenta, posta nos comentários qual foi a análise que você fez e eu tento corrigir.
E eu chamei essa classe do comportamento de comunicação passivo-agressiva, que é até o título do vídeo. O link do vídeo está aí nos slides também. É um vídeo do Portas do Fundo muito interessante. A gente vai usar ele de novo mais vezes no futuro nessa mesma matéria. Como que a gente define? Primeiro, precisa ter alguém e essa pessoa precisa falar algo aversivo para a protagonista. Tem que falar uma coisa que desagrada ela de alguma forma. E quando isso acontece, diante dessas condições, ela diz que adora X. Ela diz que adora alguma coisa do que a pessoa acabou de fazer. Então, o que que ela diz que adora? Não importa. O que importa é que ela diz que adora aquilo que a pessoa falou. E qual que é a consequência reforçadora? A interação do marido, né? Então, a pessoa que está protagonizando com ela responde, ele reage a ela, ele dá mais atenção, ele ah, responde a ela. Há um outro reforçador aqui, que é um reforçador negativo. Quando ela diz que adora, ele tende a pedir desculpa e retirar aquilo de aversivo que ele apresentou a ela. Mas como a gente não está vendo reforço negativo ainda, e como o nosso exercício é focado em reforço positivo, eu nem vou colocar ele aqui porque não é o foco. Então tem dois reforçadores aqui no mínimo em questão. Um reforço negativo, que é ele voltar atrás no que ele estava dizendo, até parte da cena, depois ele para de voltar atrás, ele para de afastar o estímulo aversivo dela. E ele dá atenção, ele interage, ele continua interagindo com ela. Tanto é que se ele começasse a ignorar ela, o comportamento dele entraria em extinção. Ou seja, isso prova pra gente, hipoteticamente, que a atenção dele é reforçadora. É, a reação dele é reforçadora, né? Para a gente classificar esse exercício, a gente pode classificar como generalizado, no sentido de que seja atenção, seja submissão, não dá para decidir aqui qual dos dois é. Submissão no sentido de que ela está colocando ele sob controle dela, ou seja, ela está fazendo ele obedecer a ela de uma maneira sutil, mas fazendo. Os dois são tipos de reforçadores generalizados. Se for um caso, passando para o próximo reforçador, para a próxima classificação, é um reforço natural, ele está agindo daquele jeito, é o jeito dele de lidar com esse tipo de situação. Ele, pelo que a gente consegue perceber do contexto, dificilmente ele está fazendo isso para que ela continue agindo daquele jeito, inclusive ele até para de agir desse jeito. E contingente, né? Ele responde depois que ela age, não de outra forma. Então esses foram os exercícios. Lembrando, gente, várias interpretações diferentes podem surgir, que é mais ou menos um modelo, uma lógica para vocês pegarem, que a gente vai continuar desenvolvendo ela. E se você tem uma interpretação diferente, coloca aí no fórum, coloca nos comentários que a gente vai discutir a sua interpretação e dar um feedback. E coisas que passavam despercebidas. Eu sei que eu estava vendo o exercício ali, tem algumas coisas que estão meio... poderiam ser feitas de maneira diferente, né? Um jeito de observação. Então pode dar todo o feedback que vocês acharem interessante. Espero que o exercício tenha sido útil, que vocês tenham conseguido treinar um pouco essa habilidade. E se você errou, vale a pena voltar e tentar fazer o exercício de novo. E depois conferir a discussão, o feedback aqui das respostas novamente. É isso.